Bom dia, turma. Sexto ano AB. Aqui é a professora Amparo, professora de História. Criança, é o seguinte, nós vamos aqui, a instrução para vocês, aqui no nosso roteiro de estudo terceiro período, e vocês irão fazer a leitura das páginas 112 a 114 do livro didático com o tema, que é a continuação dos povos indígenas na América. São os povos maias, os incas, os indígenas das terras onde hoje é o Brasil. E nós já vimos os astecas, né? Vocês já viram? Nós já trabalhamos com todo o assunto sobre os astecas. Então vamos dar continuidade e também vocês irão fazer a atividade das páginas 123 a 125. Depois vocês vão copiar essas questões no seu caderno e escrever de caneta, certo? Qualquer dúvida estarei no PV até às 12. Bons estudos. Hoje nós daremos continuidade, criança, o nosso tema. Agora nós vamos para o conteúdo dos maias. Nós já trabalhamos astecas, vimos espaço, diversidade cultural, já vimos o Império Azteca, conceito e localização, já vimos a cidade de Tecnoctlan e também o esporte e saúde. Agora iremos ver os maias. Então, gente, na página 112 vocês irão acompanhar sobre os maias. Os maias, eles estão entre as civilizações mais antigas da América. E os ancestrais dos maias viviam nas montanhas da Guatemala desde 2500 anos antes de Cristo. Então, nós iremos ver a leitura do mapa, ressaltando que a civilização maia se desenvolveu na confluência entre a América do Norte e a América Central. Então, nós temos aí o mapa, aqui na civilização maia, do século III ao século XV, vocês irão observar, certo? Aí olhar sobre como estava a situação dos maias nesses séculos. E vocês irão observar certas cidades e também vocês irão observar aqui também ao lado da legenda, viu, gente? Vocês vão observar e vocês vão ver que as cidades que faziam parte, que os maias estavam, porque eles são os berços da civilização. Então, lá eles foram encontradas suas cidades mais antigas. E essa cidade mais antiga são elas: o México, né? O México, a Belize e parte de Honduras, do El Salvador. Então, nós vamos dar continuidade, certo? Então, nosso assunto. Vamos ver as cidades, vamos ver a cidade-estado. O que é cidade-estado? Cidade-estado é quando elas eram independentes entre si, ou seja, elas tinham governos, leis e costumes próprios. Então, quais eram essas cidades-estados maias? Elas eram a Copan, a Chichen Itza, Mayapán, Uxmal, Palenque e Tikal. Então, elas eram o quê? Elas eram independentes. Então, elas independentes de si. Então, elas eram cidades-estados. Então, as cidades-estados maias. Viu, gente? Vamos aqui para a próxima. Essa aqui, vocês vão, o que eu falei, vocês irão encontrar ela na página 113. Agora vamos ver lá o que está falando na página 114. Também as cidades maias, elas se destacavam também no campo da astronomia. Os astrônomos maias conseguiram prever os eclipses do Sol, descrever as fases do Vênus e calcular a duração do ano com bastante precisão.
Então, aqui vocês observam bem aqui, certo? Tá falando sobre o El Caracol da cidade de Chichén Itzá, no México. E ela foi construída por volta de 10.050. Então, esse tipo de construção era sólida, difícil, de pedra com argamassa e plataformas nos quadros lados permitia grande visibilidade. Então, essa era a situação das cidades, certo, Maia? Então, a forma como ela se desenvolvia também a astronomia. E dando continuidade, vamos agora para os povos incas. Os povos incas, vocês vão encontrar lá na página 115. Vamos ver que se acreditavam, aqui os povos incas, então se acreditavam que quando caminhavam à procura de terras férteis, os incas chegaram ao interior da Cordilheira dos Andes, por volta do século XIII. Então, nós sabemos que os incas ampliaram seus domínios, aliando-se a quem é povo da região e submetendo-os, certo? Fazendo com que esses povos fazessem suas vontades, seus caprichos, certo? Então, por isso diz que ele se submetia aos povos incas. Vamos dar continuidade aí, criança, que vamos à cidade incas. Então, a cidade incas, bem aqui, cidade incas. Então, nós temos, se vocês dão uma olhada aqui nessa gravura muito bonita, por sinal, certo? Que é a cidade de Machu Picchu, certo? A cidade de Machu Picchu, lá no Peru. Ela é um patrimônio mundial da humanidade. Isso aqui é uma fotografia de 2018. Vocês observam bem aqui, nesse box aqui, viu, criança? Então, nós vamos ver que as principais cidades do Império Inca estavam quem? As principais, Cusco e Machu Picchu. Era uma das principais cidades incas. Certo, criança? Então, nós iremos ver agora os indígenas das terras onde hoje é o Brasil. Observa-se o que aqui nós temos o que? Como é o nome desse mapa? Que aqui tá falando aí, criança, vocês que estão aí pertinho, aí na página 118, ela tá falando, são os povos indígenas onde hoje é o Brasil. É em 1500, Então, nós vamos observar que aqui ao lado tem o que? A legenda desse mapa, e neles vocês vão encontrar que grupos linguísticos, o Tupi-Guarani, o Gê, o Aruaque, o Caraíba, o Cariri, o Pano, Tucano, Charrua, outros grupos. E também vocês vão ver nos traços as fronteiras atual do Brasil, viu, gente? Vocês vão ver esses traços que tem aqui, que são as fronteiras. Então, aqui nós vamos ver que os primeiros navios portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, os indígenas eram muito, então suas aldeias eram grandes, se comparadas às das Amazônia atual, e suas moradias eram ruidosas e movimentadas. E a população indígena que aqui vivia era de 3.500 milhões de pessoas. Então, hoje, gente, nós percebemos que o litoral brasileiro tem a presença mais forte, era a dos povos tupis. Também os povos tupis tinham uma origem comum. Eles acreditavam-se que o berço desses povos tenha sido a atual floresta amazônica. E por volta de 500 a.C., eles começaram a se expandir. Então, as aldeias dos povos tupis tinham uma população que variava entre 500 e 3.000 pessoas e que as casas eram habitadas não apenas por pai, mãe e filho, mas também por avós, primos, sobrinhos, netos e outros membros da família. Ou seja, uma família extensa, bastante grande, viu, criança? Então, era a situação dos povos indígenas em 1500. E vamos dar continuidade aqui, os indígenas na terra onde hoje é o Brasil, foi o que nós falamos. Vamos conhecer um pouquinho sobre os indígenas. Aqui na página
119. Então, cada povo indígena possui uma cultura própria, ou seja, língua, crenças e um jeito próprio de trabalhar, pensar, relacionar-se com a natureza e com os outros povos. Então, é isso, criança. Então, observa aqui que vocês observam aqui que tem aqui a cidade de Aracaju, aqui é a cidade de Aracaju, certo? É uma cidade de Aracaju, onde tem o Tupi-Guarani, certo? E também vamos aqui na cidade de Curitiba, onde também tem o Tupi-Guarani. Então, onde estava concentrado mais ainda os nossos povos Tupi-Guarani. E nós iremos ver também a diferença entre os indígenas, então, comparando com os povos indígenas entre si, nós vemos o quê? A diferença entre os indígenas, que elas podem ser percebidas, por exemplo, nos seus traços físicos e nas línguas que eles falam. Aqui vocês observam bem aqui, ó, os traços, certo? À esquerda você vê o homem, Kamanhiuará, à direita a mulher Yanomami, abaixo jovens pataxós. Viu, gente? Então aqui vocês veem que há a diferença de traços físicos. E também há também na língua, as línguas também são diferenciadas. Então diz que troncos linguísticos. Vamos saber o que é um tronco linguístico. É o conjunto de línguas que tem a mesma origem. Há muitas línguas pertencentes ao tronco tupi. Por exemplo, a língua juruna e a língua munduruku. Então, crianças, aqui diz que durante muito tempo acreditou-se que todos os indígenas do Brasil falavam uma única língua, o tupi. Mas isso foi um erro, pois o tupi é um tronco linguístico. Isto é, um conjunto de línguas e não uma língua só. Viu, gente? Então, nós vamos ver que essa semelhança entre os indígenas. As semelhanças entre os indígenas. Então, é isso, bem aqui, a semelhança entre os indígenas. Então, observa-se o quê? Observa lá na página 122 que algumas semelhanças que podemos observar entre os indígenas. Cada grupo indígena se identifica com uma sociedade específica. O Kayapó, o Guarani, o Yanomami, o Botocudo e também o Calapalo e outras. Então, a posse da terra e dos recursos nela existentes é coletiva. Também a divisão do trabalho é feita por sexo e idade, ou seja, a tarefa que são masculina, como a derrubar a mata, preparar a terra para o plantio, cuidar da segurança dos grupos, caçar, pescar, construir moradias, e outras são femininos, como plantar, colher, transportar, fazer farinha, cesto, redes, cozinhar e cuidar das crianças. Então isso faz parte da mulher, certo? Do sexo feminino. E as crianças ajudam também o adulto às tarefas compatíveis com a sua idade. Então todos os indivíduos de um povo têm acesso às condições e aos conhecimentos necessários à sua realização pessoal e sobrevivência. Nas sociedades indígenas, o conhecimento é socializado. Certo, gente? Então, muito aqui sobre nossos índios. Então, quando diz assim, ó, na nossa sociedade, a posse da terra é particular. A terra é uma mercadoria, algo que se compra, vende ou aluga quase sempre para aumentar a riqueza. Certo? Isso aqui está falando de que a nossa sociedade, ela é como a posse da terra. Certo, gente? Então, fica aqui a nossa curiosidade sobre nossos indígenas, sobre os povos da América, inclusive nossos povos brasileiros que viviam nas terras onde é o Brasil. Então, gente, vocês tenham um bom dia, certo? E agora nós vamos fazer a nossa tarefa, ok?
Então, até a próxima aula. Pronto.